Vamos lá, gente. Para a aula de hoje, eu separei duas ferramentas elétricas, a parafusadeira e a furadeira. A minha furadeira, ela está aqui para fazer os pré-furos. Eu vou explicar isso aí para vocês agora. Ó, quem já tem experiência vai falar assim, ó, Giovanni, mas isso é muito simples, eu já sei, eu já faço, parará pururu. Mas é o seguinte, fica ligado nas dicas que eu vou dar durante a construção, porque apesar da peça ser simples, existem várias dicas aí envolvidas no processo. E também o foco da semana é para a galera que é iniciante, igual eu falei, muita gente que não sabe bater um prego, mas constrói, fica ligado que tem dica interessante para vocês. O que eu vou ensinar vocês a construir, vocês das possibilidades que essa construção simples, mas muito simples mesmo, chega a chamar de boba, a construção boba, ela te dá muitas possibilidades. Eu vou ensinar vocês a construir isso aqui, ó, simplesmente um painel, tá? Uma junção de tábuas, uma junção de réguas. Isso aqui, ó, olha só, e nada mais. E depois eu vou te falar quais são as possibilidades que você tem com essa peça, beleza? Então, eu já deixei uma pronta para adiantar o processo que eu fiz lá hoje na oficina da Paleteria Faria. E eu vou fazer agora com vocês uma do zero, principalmente para quem nunca fez, beleza? Então vamos lá. Vou separar aqui. Depois eu pego de Gente, olha só o que eu separei. Separei 4 réguas de pallet. Vou pegar minha trena. Uma coisa que vocês vão sempre ver comigo. Eu não gosto de ficar trabalhando com projetos assim, com medidas exatas. Por quê? Normalmente eu trabalho com o conceito de sustentabilidade, de reutilização. Então a madeira que eu tenho aqui na minha oficina não é padronizada. A sua madeira aí, se você seguir esse conceito também, ela não vai ser padronizada. Então eu quero que você entenda que, mesmo que você não tenha uma madeira igual a essa, com a madeira que você tem aí, você é capaz de fazer também a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Você vai aprender a adaptar e a utilizar o material que você tem em mãos. Tanto o material quanto as ferramentas, tá? Então vamos lá, mas eu vou dar aqui as medidas das madeiras que eu separei. Eu separei 4 réguas de pallet dessa aqui. Elas têm 8 de largura, 8 centímetros de largura, por 40 de comprimento. Então, 8 por 40, ó. 1, 2, 3, 4. Beleza? E eu separei mais 2 reguinhas, eu cortei para poder fazer a estrutura. Essas reguinhas aqui, elas têm 32 por 4 centímetros. Essas aqui, ó, vão entrar para fazer essa estrutura aqui. Beleza? Para montar justamente aquele painelzinho lá que eu mostrei para vocês. Então vamos nessa. Para quem está começando e não tem, por exemplo, uma serra de bancada. Gente, quando você tem um serrote ou um arco de serra, igual eu mostrei ontem, esse aqui, né? Ou um serrote, ou mesmo uma serra tipo, qual que é a dificuldade? É você cortar a madeira aqui, ó, nesse sentido longitudinal, ok? Os cortes que a gente chama de transversais, eles são mais simples de fazer, mais fáceis, né? E mais rápidos. Então, sempre procurem, enquanto você não tem uma serra de bancada, procure sempre adaptar os seus projetos para que você não precise fazer cortes assim, ó. E a maioria dos seus cortes seja assim. Então, olha só, no meu projeto aqui, eu peguei tábuas com 8 centímetros de largura. Aí, digamos que aí na sua casa, você tem tábuas com 8,5, com 9, com 10. E você não tem serra de bancada. Tem problema fazer com essas tábuas dessa medida? Nenhum problema, gente. A não ser que seja um projeto muito específico, que ele tenha uma medida exata para encaixar em algum lugar, tá? Ou então que vá fazer algum tipo de distorção.
não tem problema as medidas dos projetos saírem fora ali, 1, 2, 3, dependendo do projeto, até 5 centímetros. Beleza? Então, só tem ferramenta básica, procura sempre trabalhar só os cortes longitudinais, os cortes transversais, que aí facilita a sua vida, ok? Vou dar uma dica aqui para vocês. Sempre que forem cortar alguma peça com as ferramentas manuais, utilizem o esquadro. Para quem não conhece, esse aqui é o esquadro. E é a ferramenta que vai falar para a gente que a madeira, aquele corte que a gente está fazendo, ele está no ângulo de 90 graus. Então pega o esquadro aqui, encosta essa base aqui na lateral da madeira. Deixa eu ver aqui no meu monitor se está dando para entender aqui direitinho. Aqui, ó, tá dando para ver. Então aqui, ó, encosta aqui essa lateral na base da madeira. E aí você vai considerar que essa lateral aqui, ó, ela está certinha, mas normalmente ela não está. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Então você vai considerar que ela está certa, vai encostar, certo? Vai vir aqui com o seu lápis e vai riscar onde você vai fazer o corte. E aí você vem com a sua ferramenta de corte e realiza o corte aqui. Ok? Onde você riscou, certo? Então, todas as peças você vai fazer isso. Marca, vem com a trena, né? Faz a medida. Ok? Vem com a trena. Vou dar uma dica aqui, ó. Que muita gente boa, que faz ótimas construções, tem problema com isso. Às vezes a peça sai torta porque ele não faz a medição direito. Então, olha só. Vem com a trena. Abre a trena aqui, marca. Gente, eu gosto de marcar com um pontinho. Eu venho aqui na marcação e dou um ponto. Aperto o lápis aqui e solto. Tá lá o ponto? Eu venho com o esquadro e risco, ok? Faço um risco aqui e aí vem a hora de cortar. Por que que eu faço com ponto? Tem gente que vai marcar e chega aqui na madeira e rabisca o lugar que deu a medida. Esse rabisco, normalmente, ele dá diferença ali de 1 a 2 centímetros entre um lado e o outro. E aí, na hora de marcar, a pessoa marca uma hora em cima, marca outra hora embaixo. Tá? Então, por isso que eu gosto de dar um ponto. Tem gente que vai lá e rabisca e depois vai começar a dar diferença de 1 centímetro. Aí dá 1 centímetro nessa peça, dá 1 centímetro nessa aqui, ó. Aí digamos, essa foi 1 centímetro para dentro, essa foi 1 centímetro para fora. E aí vai começando a dar as diferenças. Beleza? Então por isso que eu faço dessa forma. Aí o outro macete que você deve observar. Na hora de serrar, você vai serrar sempre para dar a medida exata do lado de fora do traço. Então se eu quero tirar essa parte aqui, ó, fora, então eu vou traçar aqui, ó, eu vou serrar aqui, ó, do lado de fora do traço. O meu disco, a minha serra, ela tem que pegar do traço para fora, ok? Senão também vai dar diferença na medida. Porque sempre que você vai serrar com a ferramenta manual ou uma ferramenta elétrica, você tem que considerar a espessura do disco, ok? E aí tem um macete que eu faço na minha oficina para agilizar as minhas construções. Eu sempre faço o seguinte: como o meu projeto não precisa ter a medida exata, né? Não é aquela marcenaria fina ou que vai encaixar em algum lugar, então o que eu faço? Eu venho na peça, para não precisar de eu marcar, passar o esquadro, ok? E depois cortar sempre na linha certinha pelo lado de fora. Como que eu agilizo? Eu tenho uma serra, que é a serra de meia esquadria. Vocês vão conhecer, vocês vão se apaixonar por essa serra. Que é que tem um braço assim, e você desce e faz o corte. Então, eu optei por sempre marcar a peça, dou um ponto, e desço com o disco em cima do ponto. Sempre em cima. Então, eu padronizei. Tá? Então, se eu padronizo, ele sempre vai perder a espessura do disco na marcação do meio do ponto. E ali, depois, no final das contas, eu não tenho problemas de cortar uma hora do lado de dentro, uma hora do lado de fora.
Isso ali agiliza o meu processo. São macetes que vocês vão pegando aí aos poucos, que eu estou passando aqui para vocês aqui na manha, para vocês agilizarem aí o processo. Então vamos lá, gente. Vamos partir para a construção. A gente vai unir as tábuas aqui, tá? Vou colocar aqui as 4 tábuas. E aí a gente vai fazer o seguinte. Os 2 toquinhos, tá? Coloco aqui, acerto. Gente, olha só. Essa união aqui, a gente pode fazer com parafusando por cima ou pregando. Já vou dar mais outra dica aqui, ó. Você pode usar o prego do desmanche do pallet, que é... Deixa eu pegar aqui, ó. Que a gente chama de prego Ardox, ou no caso igual esse aqui, que é o prego estriado. Pelo vídeo, acho que não vai dar para vocês verem, tá? Mas depois eu mando foto lá no grupo de WhatsApp. Se for o prego Ardox ou o prego estriado do desmanche do pallet, não tem necessidade de colocar cola. Se quiser, passa um fio de cola branca. Passa um fio de cola branca aqui, coloca a madeirinha por cima e depois vem pregando. Se for o prego liso, o prego comum, que a gente acha com maior facilidade, aí eu recomendo vocês a sempre utilizar a cola. É quase que obrigatório utilizar a cola quando for o prego liso. Beleza? Só que hoje, para facilitar o processo, ficar mais didático, eu vou trabalhar com parafuso. Tá? Então, vou trabalhar hoje com parafuso. E também para eu poder dar umas dicas para vocês. O parafuso que eu mais uso na oficina é o parafuso 4x35, que é esse aqui, ó, o parafuso amarelo para madeira. 4x35 por quê? Porque é a medida, normalmente, eu utilizo tábuas com 2 centímetros de espessura. Aqui, ó, 2 centímetros de espessura. Então, quando eu vou fazer a união dessas tábuas, aqui uma junção, por exemplo, preciso parafusar aqui, o parafuso tem 3,5, né? Então, vai dar uma boa junção aqui. Por isso que normalmente eu faço isso. Estou com dúvida, Giovanni, não sei qual parafuso comprar, qual a medida, estou começando agora, não tenho experiência com isso. Sabe o que você faz? Pega 2 pedacinhos da madeira que você vai trabalhar com ela, depois cortou, tem lá 2 pedacinhos, pega esses 2 pedacinhos, vai lá no depósito de material de construção ou na casa do parafuso e fala com a pessoa assim, ó, eu quero um parafuso para eu fazer a união dessas 2 peças. Ou com prego, a mesma coisa. Aí ele vai lá, vai medir, vai te mostrar o parafuso aqui, tá bom? Tá ótimo. Então, resolvido o problema. Tá? Não precisa ficar ansioso, apreensivo, apegado à questão das medidas. Pega 2 pedacinhos de madeira, vai na loja e compra. Rapidinho, com o tempo, você já vai acostumando. Você já vai guardar a numeração dos parafusos, os nomes e tudo mais. Tá? Enquanto isso, leva e vai lá e escolhe. Então, ok. Tá aqui junto. Então, união aqui. Aqui. Tá? Então, ó, vou usar as próprias reguinhas aqui, ó, para acertar as minhas tábuas. Eu tenho que colocar todas elas alinhadas, né, para eu poder fazer isso aqui. Vou mostrar uma coisa agora, que não é obrigatório, não tem necessidade, dá para a gente fazer assim manual. Mas normalmente a gente trabalha muito sozinho com os móveis de pallet. Então existe um assistente, né, que é um segundo funcionário, que são os campos e os sargentos, que vão ajudar a gente na hora de construção. Então eu preciso aqui, ó, segurar essas tábuas, eu posso usar um sargento, um grampo desse aqui, ó. Eu tenho alguns sargentos aqui, tem esse maior, deixa eu tirar esse aqui. Tem esse aqui menor, tá? Ok? E tem também desse outro modelo aqui, ó. Tá? Então essas ferramentas agilizam demais para quem trabalha sozinho. Deixa eu ver se esse pequeno cabe aqui, só para mostrar para vocês. Não, o pequeno não vai caber, vai ter que ser o grande. Então, olha só, se eu precisasse aqui, ó, segurar essas tábuas na hora da construção,
eu vou usar um sargento e vou colocar aqui, ó. Nesse caso aqui poderia ser 1 ou 2, mas um aqui já vai segurar. Vou prender aqui, vou alinhar, ó, tá tudo certinho. Parte de cima aqui, ó, tá tudo alinhadinho, usei a própria régua. E aí ele tem um gatilho aqui, ó, e eu vou apertar. Não aperta demais, porque como a tábua tá solta, ela vai levantar assim, ó. Tá? Então só segura para eu poder trabalhar. Então olha só, é um assistente. Ao invés de ter alguém segurando a peça para mim, que ninguém gosta de fazer isso, aí eu vou e faço isso aqui, beleza? Gente, estou vendo que tá subindo umas mensagens aqui. Se for para mim, depois eu volto e dou uma olhada aqui, tá? Agora, o que é uma parte importante? Você vai fazer, vai prender aqui, a gente vai parafusar as peças, ok? Nesse caso aqui, eu vou parafusar essa estrutura por cima, mas também você poderia fazer o contrário, parafusar ela por baixo, mas isso depende do objetivo da peça, depende do objetivo do projeto. Essa aqui, ó, eu vou falar sobre isso depois. Essa aqui, ó, tá vendo? Eu usei, foi até prego Ardox. Eu preguei por baixo. E essa aqui eu vou pregar por cima. Mas eu vou explicar por que disso, em quais projetos você vai fazer por baixo, em quais você vai fazer por cima. Então vamos lá. Vou pegar minha furadeira e vou fazer uma coisa super importante que muita gente não faz, que é o pré-furo. Então, antes de parafusar, faça um pré-furo na madeira. É super importante, agiliza, tá? Apesar de ser uma tarefa a mais, agiliza, porque às vezes você pode rachar a madeira se você tentar pregar ou parafusar direto. Então, o que eu sempre faço? Ó, tá aqui. Eu tiro a régua aqui e coloco ela na parte de baixo. Nas laterais aqui, ó, eu vou colocar 2 parafusos ou 2 pregos em cada lateral. E no meio, na régua do meio, como esse é um projeto que não vai sofrer esforço, eu vou colocar um parafuso só. E depois eu vou explicar para vocês por que eu coloco sempre 2 parafusos nas extremidades e no meio eu vou colocar um parafuso só. Então vamos lá, pré-furo com uma broca de 3 milímetros. Não sei se vai estar dando para vocês verem, mas é o seguinte. Nas extremidades, onde eu fiz 2 furos, sempre coloca os furos cruzados, tá? Daqui a pouco vocês vão entender. Coloca cruzado, não coloca o furo reto, não, tá? E as outras, que vai ser um parafuso só, coloca o furo no meio, ok? Então, vou parafusar aqui a minha primeira parte. Então, como eu disse, pode ser parafuso, pode ser prego liso com cola, ou pode ser o próprio prego do desmanche. O prego Ardox ou o prego estriado. Estriado, tá? Olha só agora, super importante, gente. A gente fez o alinhamento aqui das tábuas aquela hora, tá? A gente tá com a tábua toda certinha aqui. Ela foi garimpada, foi lixada, foi cortada, tá aqui ok. Nós vamos considerar que aqui, ó, ela está realmente dentro do esquadro, ela está fazendo 90 graus. Eu vou até dar uma ferida aqui, ó. 90 graus, essa aqui está bem certinha mesmo, tá? E eu vou considerar que essa peça aqui também, ela está certinha, ela está em 90 graus aqui, ó, as laterais. Tá? Se eu tenho, e essas estão, tá? Mas normalmente não é assim não, eu vou explicar daqui a pouco. Então se eu tenho essa parte em 90 graus e essa aqui também está tudo certinho em 90 graus, o que que eu preciso fazer? Só venho aqui, posiciono a madeira
Aqui, ó, verifico, ó, quina com quina aqui na lateral, quina com quina aqui na outra lateral lá atrás. Tá tudo certinho? Então eu posso parafusar. A minha peça vai ficar dentro do esquadro. Então venho aqui, minha parafusadeira. Apoio aqui, ó, bem firme, ok? Pronto, parafusei o primeiro. O que eu gosto de fazer? Eu já não venho na sequência, não. Eu gosto de parafusar aqui o outro da outra extremidade, porque eu já tenho tudo firme. Não tem perigo, por exemplo, se o sargento soltar. Prontinho, tá firme. Então agora eu posso vir e sair parafusando tudo de uma vez. Ok, um lado pronto, do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vou até soltar aqui o sargento para eu virar, porque eu tô com pouco espaço. Vou prender ele aqui de novo, porque costuma abrir um pouquinho, né, a extremidade aqui. Como eu estava segurando. Gente, como eu disse, se não tiver o sargento, não precisa, tá? Não precisa se preocupar, pode fazer sem o sargento mesmo. As tábuas você vai conseguir fixar elas aí. Vou fazer a mesma coisa, pegar o meu toquinho, colocar aqui na lateral, para eu ver aqui, ó, o rumo de cada tábua. E aí eu vou fazer o pré-furo. Prontinho, coloquei os parafusos. Vou olhar aqui de novo, ó, tá certinho? Quina com quina, aqui e aqui. Então tá tudo no ângulo de 90 graus, confiro do lado de cá, tá certinho. Apoio e vou parafusar. Ok, tudo certo. Tá aqui montada a minha estrutura, tá? Essa aqui é uma estrutura que a gente pode chamar como se fosse uma estrutura de painel. Então, eu vou falar para vocês agora as possibilidades que vocês têm com essa estrutura. Então, essa aqui eu montei pregando por trás, ok? E essa aqui eu montei pregando pela frente. Giovanni, qual que é a diferença básica? Por exemplo, gente, se eu perguntar para vocês aqui agora, vocês sabem fazer um cachepô? Eu preciso ensinar vocês a fazer um cachepô? Não.
Porque eu acabei de ensinar vocês já a fazer o cachepô. Isso aqui, ó, que vocês viram aqui agora, já faz um cachepô. Por isso que muita gente fala assim comigo. Meu curso da Universidade do Pallet, hoje ele tem mais de 60 videoaulas. Quando você vai no Pinterest, na internet, no Google, você sai pesquisando peças de pallet, você já viu a infinidade de peças de pallet que existe? Então, você já pensou um curso onde ensinasse a fazer cada uma daquelas peças que você vê? Por isso a pessoa vira para mim e fala assim, Giovanni, você ensina a fazer o cachepô não sei das quantas, ou o sofá não sei das quantas, ou uma arara não sei das quantas? Eu falo assim, não, no meu curso não tem isso, tá? Porque, gente, as peças que tem no meu curso, elas foram pensadas estrategicamente. Para quê? A questão não é a peça. A questão são as técnicas que são ensinadas durante a construção da peça. Então, às vezes, e eu me surpreendo, porque às vezes chega uma pessoa e fala assim, eu já faço alguma coisa, vou comprar o seu curso, beleza. Aí a pessoa vem e fala assim, nossa, aprendi um monte de coisa, parará, pururu. Por quê? Porque dentro da peça, por mais simples que seja, quando você estiver lá assistindo o curso, quem estiver comigo lá na Universidade do Pallet, vai falar assim, Giovanni vai ensinar a fazer essa peça aí, vai ver a peça no início lá da aula, ver o nome e falar assim, isso aí eu já faço, isso aí é simples e tal. Mas eu recomendo, assista a aula, porque dentro da aula tem um monte de macete que eu passo referente à construção e uma série de outras coisas, tá? Então, não sabe fazer um cachepô, gente? Não sabia até agora. Agora, com isso aqui, ó, você já sabe fazer um cachepô. Sabe como que termina esse cachepô agora? Você já tem 2 lados do cachepô pronto. Então, quando for fazer cachepô, prega por dentro, ok? Porque o lado de fora do cachepô vai ficar assim, ó, lisinho. Porque se você pregar por fora para fazer o cachepô, aí vai ficar as marcas do prego. Mas também pode, isso é questão de gosto, porque às vezes você quer valorizar a construção mais rústica, coloca por fora, mas normalmente a gente coloca por dentro, porque aí a parte de fora fica lisinha, tá? E aí, o que você vai fazer aqui? Uma lateral do cachepô, ok? Outra lateral. Desculpa, tá, gente? Até que nesse exemplo do cachepô aqui, não ficou legal isso que eu falei, que foi de pregar por dentro e pegar por fora, não. Outras coisas, como por exemplo a bandeja, que eu vou falar daqui a pouco, vai valer mais a pena. No caso do cachepô, pode até pregar por fora, porque aqui, ó, quando a gente for unir as duas partes, a gente vai usar a parte de fora para unir, que fica mais fácil, beleza? Desculpa aí que eu dei o exemplo errado. Aí o que você vai fazer? Deixa eu pegar umas madeirinhas aqui. E olha só, eu tenho 2 partes prontas. Coloco ela aqui na bancada, ok? E vou fazer a união dessas partes. Então olha só, venho aqui, ó, coloco as réguas, ok? E começo a parafusar. Parafuso aqui, vou colocando a próxima, parafuso, parafuso, fechei uma lateral. Tá vendo? Tá dando até para mostrar aqui direitinho o desenho. Fechei essa lateral, ok? Tá pronta essa lateral? Viro e faço a mesma coisa aqui, ó, na parte de baixo. Terminei isso, o que eu faço? Viro o cachepô de cabeça para baixo, ele já vai estar com os 4 lados fechados e vou colocar o fundo do cachepô. Tá? Pode ser ripado ou pode ser totalmente fechado. Quando eu falo ripado, é deixar um espaço entre uma régua e outra. Porque ali pode sair água, pode sair a sujeira que tiver dentro do cachepô. Então, às vezes, é legal fazer o fundo do cachepô ripado. Ok? Então, viram como que essa estrutura aqui é simples e tem infinitas possibilidades? Deixa eu tomar uma água aqui que eu já estou engasgando. Pera aí. Giovanni, não sei fazer um jardim vertical. Seu curso ensina a fazer o jardim vertical? Ensina, mas nem precisava, porque aqui, ó, jardim vertical é essa mesma estrutura, só que você vai deixar um espaço entre uma régua e outra. Giovanni, quero fazer uma bandeja. Tá aqui, a bandeja já está pronta. Você fez a estrutura da bandeja,
Aí na bandeja também você pode escolher, ó, esse é um dos exemplos que eu falei. Prega por trás, porque aí não mostra a cabeça dos parafusos aqui em cima. Então faz a bandeja e vem aqui agora e coloca 2 alças. Você pode fazer a alça artesanal, que eu ensino lá no meu canal no YouTube, no curso também tem. Ou você pode comprar as alças prontas em lojas de ferragem, que vende ferragem para móveis planejados, você vai encontrar vários modelos de alça. E aí é só colocar as 2 alças aqui. Pronto, tá? A minha bandeja pronta. Giovanni, não sei fazer um painel de televisão. Pronto, tá aqui o painel de televisão. Você vai pendurar a sua televisão aqui, tá? Só fazer na proporção, mas a construção é a mesma. Giovanni, não sei fazer um quadro decorativo. Queria pegar uma peça e fazer um quadro decorativo para eu pendurar na minha parede. Tá aqui o seu quadro decorativo. Pega, por exemplo, essa imagem aqui do Divino Espírito Santo, coloca no seu quadro. Tá pronto. Você pode usar a frente com essas réguas aqui, que fica muito legal, tá? E também pode usar a parte de trás, que vai ficar liso assim, ó. Giovanni, quero fazer um outro quadro. Tá aqui, ó, peguei alguns exemplos, gente, religiosos, tá? Mas não se apeguem, não tem nada a ver isso, tá? É o que eu tinha aqui mais fácil para mostrar. Tá aqui o Cristo, coloca aqui o Cristo no seu quadro, cola ele aqui, cola branca ou adesivo instantâneo, ok? Quero usar essa parte de trás, vale também, tá bom? Então é isso aqui, ó, tá vendo? O que eu falei com vocês? Que essa é a minha proposta, essa é a proposta da Universidade do Pallet, é ensinar técnicas que te possibilitem fazer várias coisas e você não ficar engessado em projeto pronto. Ah, eu preciso de um projeto para eu cortar, eu preciso de uma apostila, de um PDF com as medidas para eu fazer. Não, gente, não tem nada disso. O meu objetivo aqui é fazer com que você evolua, tá? Exercite o raciocínio. É colocar você para pensar. É isso que vale a pena aqui para mim estar passando para vocês. Então, essas são algumas das possibilidades que essa estrutura simples, eu falei com vocês que é muito simples, chega a ser boba essa estrutura, né? Eu tenho certeza que muita gente que está aí agora não pensava em nada disso e achava que nunca ia dar conta, né? Então, olha só, a partir de hoje você já tem a possibilidade de fazer várias peças com isso aqui que eu acabei de ensinar para você. Ah, Giovanni, quero fazer um baú. É a mesma estrutura disso aqui, tá? Então, N outras coisas que você pensar, faz com essa estrutura, ok? Então, fechamos essa parte da aula. Vou passar para o próximo projetinho que eu separei para vocês hoje. Antes disso, vou dar uma olhadinha nas mensagens aqui. Ô, gente, não dá para ver todas, tá? Vou passar algumas aqui. Pessoal veio falando aqui sobre preço de pallets. Nossa, subiu mensagem pra caramba. Gente, obrigado a todo mundo que tá aí. Dá um like aí para ajudar na live, ok? Queria ver como despregar as madeiras do pallet sem rachar ou quebrar. Alexandre, infelizmente, essa semana não vai dar para a gente entrar nessa pauta, tá? Mas depois a gente pode bater um papo sobre isso em alguma live minha aí durante a semana. No meu curso também, se você entrar lá com a gente essa semana da Black Friday, você vai ver que tem lá as aulas específicas sobre isso. Tem uma ferramenta muito boa para esse tipo. Sim, tem sim, uma ferramenta para desmanchar. Sérgio está perguntando aqui, ó, centímetros ou milímetros de diferença. Isso. A hora que eu estava explicando sobre marcação. Tal. Ah, tá. É Valdecito falando, é milímetros a diferença. Eu achava que era em cima da linha. Aqui, ó, o Douglas, igual o Douglas falou aqui, ó, eu achava que era em cima da linha. Se você, Douglas, cortar em cima da linha, depois você mede de novo para ver quantos milímetros deu de diferença, porque isso aí vai depender da espessura da ferramenta que você está usando para cortar. Se é uma serra elétrica, vai depender da espessura do disco, ok?
Mas, se você fizer igual eu faço, de padronizar e cortar sempre em cima da linha, aí também não dá problema não. Mas se você precisar de uma medida específica, você tem que jogar para o lado de fora da linha. Cataguases tem lugar que dão os pallets dependendo do tamanho. Olha que show de bola. Olha só, se você for fazer isso para renda extra, olha que legal. Muito bom. Renda extra ou essa renda principal, né? Valdeci tem que falando, se for peça tipo pinos, eu nem furo. Valdeci, sim, tem muita gente que não fura, que não gosta mesmo. Eu sempre gosto de estar fazendo ali pré-furo em todas as peças. Lá na oficina é uma briga, eu e meu pai. Meu pai também não gosta de fazer pré-furo, ele vai lá e mete a lenha. Só que aí quando dá uma zebra, a gente está com a peça top ali quase pronta, ele vai lá e dá uma martelada e racha a peça, aí eu fico muito puto mesmo. Então, para evitar esse tipo de coisa, eu sempre faço pré-furo, mas fica opcional, beleza? Ele usa o parafuso de 4,5, o risco é grande de rachar, eu só uso 3,5. Boa observação, Mauro. Isso também. Se for um parafuso mais fino, o risco é menor, tá? Sargento. Depois dá uma pesquisada aí, Valdeci, no Sargento aí no Mercado Livre. Eu gosto muito de comprar ferramenta pelo Mercado Livre. Tem uma loja muito boa também, que é a Minas Ferramentas, tá? Excelente. Não é merchan, não, eu não ganho nada com isso não, mas é muito bom também de comprar. Preço bom, entrega rápido. No mais, olha no Mercado Livre. O Mauro, tal, Sargento, tal. Deixa eu ver aqui. Luciane falando, comprar ferramentas na internet, o preço é muito bom. Pulou a mensagem aqui. Valmir tá falando, muito bom, amanhã já vou cair em campo para construir meu criado mudo, usando esses princípios. Show de bola, meu caro. Gente, desculpa aí, mas não dá para ler todas, né? Senão vai passar muito tempo. Olha só, gente, são 8h40, nos últimos dias a live caiu mais ou menos nesse horário. Então, se cair agora, fica aí, que eu vou lá no celular reconectar e a live normalmente volta, ok? Não deu problema não. A semana a gente conseguiu resolver rapidinho. Então, se acontecer daqui a pouco, fica aí. Vamos partir para o segundo projeto. Separei aqui umas madeirinhas, como o computador fica aqui, acaba que o espaço está reduzido. Gente, é o seguinte, deixa eu ver aqui que eu baguncei um pouquinho aqui as coisas. Ah não, já achei quais são. Olha só, agora a gente vai montar uma estrutura que vai servir para você fazer, por exemplo, a sua bancada de trabalho, além de uma série de outras coisas, tá? A gente vai montar essa estrutura aqui, ó. Eu falo com vocês, gente, depois que dá o start, vocês ficam assim, eu não acredito que é desse jeito. Olha só, mais uma estrutura simples, volto a repetir, mais uma estrutura boba. Isso aqui chega a ser uma bobagem depois que vira a chave, tá? Então é isso aqui que vocês vão fazer. Ó, basicamente, com os conceitos que eu já ensinei, você já consegue fazer isso. Aí, o que você vai fazer? Eu montei aqui um protótipo, ou seja, uma peça pequena para caber na bancada e eu consegui explicar para vocês. Mas vocês vão sempre construir proporcional ao projeto de vocês. Então, essas peças aqui, ó, são os pontaletes que eu falei com vocês. Então, por exemplo, você vai construir a sua bancada de trabalho, vai no depósito de material de construção e compra os pontaletes de pinos. Pode ser 7x7 ou 8x8. E aí você vai fazer as pernas da sua bancada assim, tá? Então isso aqui, ó, é representando esses pontaletes.
Esses aqui são menores, tá? Então eles têm 4 centímetros, esses aqui são 4 por 4. E de altura aqui, ó, de comprimento, eles vão ter 35 centímetros. Então uma peça 4 por 4 com 35 centímetros. Eu separei 4, que vão ser os pés da bancada, ok? Já montei um lado, montei até com prego Ardox, que eu estava lá na oficina, então para vocês também verem as possibilidades. Pode usar prego, pode usar parafuso ou pode usar prego liso com cola, ok? Então tá aqui. Vou separar aqui e a gente vai montar essa mesma estrutura. Muito simples. Pego as duas peças aqui, considerando que todas estão no esquadro, eu venho e vou fazer o pré-furo. Aqui eu vou mostrar uma outra dica para vocês, que é o seguinte: quando você vai fazer o pré-furo, às vezes você fica inseguro. Ah, deixa eu furar aqui, será que está muito perto aqui do final da madeira? Se eu furar aqui, será que vai sair fora? Se eu furar aqui, será que vai jogar para cá? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode definir a área de furo. Então, coloca a peça aqui, vem com a régua, a peça que você vai parafusar por baixo, encaixa ela aqui, ó, coloca aqui rente na lateral, ó, rente aqui, ó, na lateral. Tá dando para ver aí, né? E faça um risco, ó. Do lado de cá, a mesma coisa. Coloco a peça que eu vou parafusar. Opa, deixa eu colocar aqui. Assim. Isso. E faço o risco aqui, ó. O que aconteceu? Eu delimitei aqui, ó, a minha área de furo. Então eu sei que eu posso fazer os furos dentro dessa área que não vai ter problema, tá? Então eu vou colocar aqui 2 parafusos de cada lado. E também vou colocar os parafusos cruzados e não assim retinho. Ah, eu esqueci de explicar uma coisa para vocês na outra estrutura. Quando vocês forem montar a estrutura assim, tá? Estruturas quadradas, retangulares, painéis e essas coisas, procurem sempre colocar 2 parafusos ou 2 pregos em cada extremidade, tá? Cada extremidade, coloca 2 e cruzado, igual tá aqui, ó. Por quê? Para evitar da peça torcer. Se você ter a peça ter torção, na hora que você fizer força aqui, ó, um lado para baixo, o outro lado para cima, as réguas torcerem. Então isso aqui é que vai segurar ela para ela ficar firme dessa forma, tá? Porque senão você não consegue movimentar aqui, ó, joga as tábuas para cima e joga para baixo, tá? Tinha esquecido de falar sobre isso. Então, área de furo, vou fazer o pré-furo e vou parafusar aqui. Gente, perdi cada aqui. Deixa eu ver se é essa mesmo. Acho que é essa tábua mesmo. Estou achando que eu peguei uma tábua errada. Ah, não, tá certo. A outra já está pronta ali. Estou confundindo. Bom, vamos lá. Era uma tábua só. Então aqui, ó. Agora eu vou novamente 90 graus aqui, 90 graus aqui. As madeiras de pallet, normalmente, elas estão empenadas. Tá? Na maioria dos projetos, você não vai conseguir as madeiras certinhas, fechando o ângulo de 90 graus. Tá? Porque para a gente trabalhar com tudo certinho, uma marcenaria mais fina no ângulo de 90 graus, a gente precisaria ter algumas máquinas específicas. Como, por exemplo, uma plana de desempenho, ter a serra de bancada de boa qualidade. Que aí passa a madeira, ó, um lado da madeira aqui está torto, a gente vai passar na plana de desempenho, ela vai ficar certinha. E aí, com esse lado certo, eu venho no batente da serra de bancada e passo, aí ele vem e acerta o lado de cá. Ok? Às vezes,
você vai ver que a sua madeira ela não está certinha. Você vai colocar um esquadro aqui, ó, tá? E olha lá, ela vai abrir. Eu vou abrir aqui só para vocês verem, tá? Ela vai mostrar assim, ó, aberto. Então quer dizer que tem alguma coisa torta aqui na sua madeira. Isso aqui não está fazendo o ângulo de 90 graus. Mas nem por isso você vai descartar essa madeira, tá? O lance nosso, que trabalhamos com móveis de pallet, é justamente aprender a trabalhar com essas imperfeições. E no final das contas, chegar numa coisa que eu nem sei se foi eu que inventei, mas eu gosto de falar isso. É um conceito de harmonia visual dentro dos móveis de pallet. Que é o quê? O móvel pode estar fora do esquadro. Se eu chegar lá com o esquadro lá e verificar, aquele móvel está torto. Mas se eu faço uma harmonia visual no móvel, o que acontece? Eu vou passar aqui, ó, vou bater o olho e não vou saber que aquela peça está fora do esquadro. Então, eu vou compensando aqui, ó, por exemplo, se eu colocar a peça aqui, ó, quina com quina, e não deu o esquadro, eu vou dividir aqui um pouquinho a diferença na hora de parafusar. Normalmente, o que acontece? Se eu preciso parafusar essa régua aqui em cima e essa régua aqui embaixo, a última sempre vai dar uma diferença. Tá? Então eu venho e faço, ó, parafuso aqui, até aí tudo bem, eu consigo ajeitar. Parafuso aqui, ok. A hora que eu vou fechar aqui, ó, o último lado, ela dá uma diferença. Se tiver alguma delas ou algumas estiverem fora do esquadro. E aí o que eu tenho que fazer? Aí é força mesmo, gente. Procura acertar aqui, ajeitar o máximo que você puder. A diferença, procura dividir a diferença entre os dois lados e faz o melhor possível. Vem e parafusa. Ainda assim, sobrou alguma beiradinha, aí você pode acertar. Ou às vezes com a esmerilhadeira, ou com uma lixadeira, dependendo do tanto que ficou ali torto. Tá? Então você vem aqui depois e faz o acerto do dentinho que ficou ali fora do esquadro. Isso é super normal. A gente tem que aprender a trabalhar com isso, porque isso também está dentro do conceito de sustentabilidade. Porque se eu ficar aparelhando madeira, se eu ficar plainando madeira, até eu deixar a madeira certinha, então nem vale a pena eu trabalhar com móveis de pallet. É mais fácil eu trabalhar com marcenaria fina, ok? Porque isso tudo entra no custo do produto e eu não consigo repassar isso para o meu cliente. E o nosso conceito, gente, é sustentabilidade, é aproveitar o pallet ao máximo, do jeito que ele está. É claro que a gente vai melhorando os acabamentos, mas a gente tem que ter ali um equilíbrio entre isso, ok? Então, vou parafusar aqui para a gente seguir, ó. Já fiz os pré-furos, vocês viram como que define a área de furo. Vou parafusar. Dá uma conferida aqui. Hoje a nossa live ainda não caiu, graças a Deus. Então aqui, ó, quina com quina, ok? Lateral com lateral aqui. Aqui em cima também tá certinho, tá? Firmo aqui em cima da madeira e vou parafusar. Ok, tudo certinho. Ok, tenho mais uma lateral da minha bancada pronta. Então, ó, agora eu tenho aqui, ó, duas partes, beleza? E agora, Giovanni, para eu montar a minha bancada, o que eu preciso fazer? Deixa eu tirar essa madeirinha daqui. Agora, gente, basta você unir
as duas partes que você já fez. Como que você faz isso? Coloca as peças posicionadas assim, dessa forma na sua bancada, porque a madeira aqui, ó, já é mais larga, já dá essa facilidade. E o que você faz? Você vai pegar duas réguas e vai fazer a união delas aqui, ó. Ok? Vai fazer isso aqui, ó. Aí, ó, sua bancada de trabalho já começou a tomar formato. Beleza? Então agora a gente vai fazer essa união. Colocou a tábua aqui, ó, você pode marcar os lugares onde você vai colocar os parafusos. Então vou colocar o parafuso aqui. Vou colocar 2 ou 3, tá? Aqui, ó, vou colocar um só agora, porque a gente está fazendo a demonstração. Mas o ideal aqui é você colocar nessa estrutura 2 ou 3 parafusos. Se for uma peça mais larga, pode chegar a 4, pode chegar a 5 parafusos, beleza? Vamos fazer o negócio direito, né, gente? Vou colocar 2 aqui de cada lado. Deixa de preguiça, Giovanni. É isso aqui. Marquei onde eu vou fazer o pré-furo, ok? Então vamos lá. Ah, outra coisa, gente, sempre que for estruturas desse tipo, montem primeiro as partes menores, igual essas aqui que eu fiz, e depois você vai unir com as partes maiores, que são essas réguas, tá? Ah, deixa eu responder aqui, ó. Teve alguém aqui que eu não lembro o nome, falou aqui que tá com a impressão de que a furadeira tá na função de martelete. Não tá não, tá? É porque ela tá com o mandril mesmo, que o mandril dela já começou a dar uma folga. E é por isso que ela tá com essa vibração, tá dando a impressão que tá com martelete. Eu ia responder e esqueci. Tá aí, nossa live tá no ar, gente. Muito bom, muito bom, muito bom. Então vamos lá. Coloca um lado, sempre a mesma coisa, gente. Considere aqui o 90 graus, ok? Acerta aqui, tudo bonitinho, e vai parafusar. Fiz alguma coisa errada aqui, acho que eu inverti depois que eu fiz o pré-furo. Mas aqui ainda é bom que ainda dá tempo de corrigir. Ok, um lado aqui está pronto, eu vou fazer o outro. Então é só virar, tá? E fazer a mesma coisa do lado de cá. Vou marcar aqui onde eu vou fazer o meu pré-furo. Vou fazer o pré-furo. E mandar ver. Dica para vocês. Quando você vai fazer esse tipo de estrutura, olha só. A mesa fica balançando aqui, ó. Fica ruim. O que você faz? Pega um pedacinho de madeira que você usou aqui, ó, que sobrou daqui, e coloca aqui atrás, ó, embaixo, nos pés, ó. Pronto, ó. Para de balançar, ok?
Maravilha, tudo certo. Venho aqui, faço um lado, depois vou lá, ajeito e faço o outro. Essa aqui, gente, é a típica estrutura que pode o esquadro dar errado. Então, o que eu gosto de fazer quando eu estou terminando de fechar? Eu venho aqui, coloco o parafuso de um lado. Se for prego, eu não termino de bater o prego até o final, porque se eu precisar tirar, fica mais fácil. E aí venho do outro lado. Acerto aqui, ó. No caso aqui foi legal. Ficou bom aqui a parte de cima. Vou parafusar. Show. Do lado de cá também tá bom. Vou parafusar. Aí aqui embaixo, aqui, ó, a perna ficou um pouquinho aberta a parte de baixo. Então o que eu faço? Eu fecho aqui um pouquinho, seguro, que aí agora tá tudo certinho aqui, 90 graus. E aí sim eu parafuso. Ok. Prontinha a minha estrutura de bancada. Então a partir de agora, o que eu vou fazer? Tá aqui, ó, a minha bancada de trabalho. Isso aqui, gente, o que você vai fazer depois? Vai colocar um tampo. Dependendo do tamanho da sua bancada, do tamanho da sua... Você vai precisar colocar algumas travessas de reforço no meio. Para quê? Para a tábua não dar colo. E também para ficar firme quando você for martelar em cima da bancada. Então você vai cortar algumas tábuas do mesmo tamanho dessa aqui da lateral e vai colocar elas aqui no meio, ó. Vai parafusar elas aqui no meio. Então nesse caso aqui, por exemplo, poderia ser uma só aqui, ó, uma travessa só. Aí eu venho, furo, parafuso aqui. Se for muito longo, você vai colocar 2 travessas, 3. Então, ó, coloca uma mais aqui, uma no meio e outra aqui. Tá? Feito esse reforço, você vem e vai colocar o tampo da mesa. Então, você vem com as tábuas, ó, e vai fazendo o preenchimento do tampo da sua bancada. Tá ok? Giovanni, você ensinou a fazer bancada. Quero fazer uma mesa. É a mesma coisa, mesma estrutura. Giovanni, no seu curso só ensina a fazer bancada e mesa. Eu quero aprender a fazer aparador. Apesar de no curso também ensinar a fazer aparador, você já sabe, isso aqui agora é um aparador também. Basta você alterar as medidas. Por quê? O aparador, ele é mais fino e mais alto. Então você vai alterar essas medidas. E o aparador tem aquela parte de baixo aqui também. Basta você pegar essa cinta que você fez em cima, repete ela embaixo e coloca as madeirinhas ripadas. Giovanni, quero fazer um banco para minha casa. No seu curso não ensinou a fazer o banco. Está aqui, a mesma estrutura você pode utilizar para fazer um banco. Quero fazer uma cama, quero fazer um sofá, quero fazer um monte de outras coisas. Pode fazer com isso aqui. Tá ok? Gente, então olha só, é isso, tá, que eu queria passar para vocês. E eu espero que eu tenha conseguido virar essa chave aí. E a partir dessa aula de hoje, então olha só, na primeira eu dei várias dicas para iniciar, questão de ferramenta, de madeira. Ontem a gente falou sobre acabamento e hoje sobre construção. Em cima de todos esses processos de construção que eu ensinei para vocês hoje, vocês vão aplicar os acabamentos que eu passei na aula de ontem. Então olha só, já fechamos um grande ciclo e a partir de amanhã, ou até hoje mesmo, se você quiser, você já pode começar a construir aí as suas peças, os seus móveis de parede, peças decorativas, peças pequenas e móveis, tá? Gente, por hobby, por renda extra, por terapia, eu te digo uma coisa, vale muito a pena. É muito prazeroso e é viciante. Quando você começa, você não quer parar mais.